Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11, o texto destacado na nossa reflexão nesta noite. Vamos ouvir a voz de Deus na sua santa palavra. Diz assim a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ore comigo, vamos curvar nossa cabeça. Senhor bendito, nós te damos graças nesta noite, porque pelo teu divino poder, tu já nos deste tudo de que necessitamos para uma vida piedosa e santa. O Senhor nos deu da tua santa palavra, que temos em nossas mãos, em nossa própria língua, as sagradas escrituras. O Senhor nos deu do teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração por meio dessas sagradas verdades. O Senhor nos deu do teu Santo Filho, Jesus Cristo, para inaugurar um novo e vivo caminho para a tua presença, ó Pai. Enfim, tu nos deste de ti mesmo, por inteiro, Senhor, para que te conhecêssemos por inteiro, te amássemos por inteiro e te obedecêssemos por inteiro. Ó Senhor, eu te suplico humildemente nesta noite, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, uma mente para entender e uma alma, Senhor, inteiramente submissa para fazer a tua vontade. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você saberia dizer qual é o livro mais publicado na história? Todos sabem? A Bíblia? Sagradas Escrituras. Muitos de vocês vieram com ela em mãos. O livro mais publicado, mais conhecido e mais lido em toda a história. Mas deixe-me perguntar, você sabe qual é o segundo livro mais publicado e mais lido na história? Aí é bônus, né? Aí pergunta para os historiadores interessados em leitura. Há pouco mais de 300 anos, em 1678, para ser exato, um pregador, um pastor puritano, que estava preso, seu nome, John Bunyan,
escreveu uma obra chamada O Peregrino. Quem acertou? Quem adivinhou O Peregrino? O Peregrino é a alegoria mais famosa sobre a jornada da vida cristã. Ela tem sido publicada por várias agências missionárias, quase que lado a lado com as Escrituras Sagradas, para apresentar aos primeiros leitores da Bíblia. E temos muitos jovens aqui, adolescentes. Deixe-me dizer uma coisa: você não pode se formar da sua juventude sem ter lido O Peregrino. Jovens aqui, atentos a este desafio, vocês não podem se formar da juventude. Diga comigo: eu não posso me formar da minha juventude sem ter lido O Peregrino. E se você já se formou da sua juventude há muito tempo, então você não pode passar desta vida para a próxima sem ter lido O Peregrino. Por que, pastor? O que tem de tão especial nesta obra? Bem, nesta obra, O Peregrino, nós ouvimos falar de um personagem chamado Cristão, que é abordado por um tal de evangelista que o convida para ingressar numa jornada de uma cidade para outra, a cidade da destruição para a cidade celestial. E na sua jornada, o peregrino cristão passa por muitos lugares interessantes, como o pântano da desconfiança, o desfiladeiro da dificuldade, o vale da sombra da morte e a feira das vaidades. Por onde ele passa, ele conhece companhias boas e más, como Auxílio, Fiel e Esperançoso, na turma do bem, e Obstinado, Volúvel, Malícia, Gigante, Desespero e Ignorância, na turma do mal. E no final, nós aprendemos algumas lições muito simples, mas tão importantes para a vida cristã. A primeira delas é que a vida cristã é uma jornada, que todos que estamos nesta vida somos peregrinos neste mundo, estamos de passagem, e que até chegarmos ao nosso destino final, nós vamos enfrentar muitos desafios e muitos obstáculos. Você está pronto? Você está preparado? Pergunte à pessoa mais próxima: você está preparado para esta jornada? Quando John Bunyan escreveu esta obra, ele estava falando da sua própria experiência. Como eu disse, ele estava preso, e ficou preso durante 12 anos, simplesmente por ter pregado o Evangelho sem ter recebido uma licença do rei da Inglaterra para tanto. John Bunyan não estava escrevendo apenas uma historinha para ninar os nossos filhos. Ele estava contando da sua própria experiência como um peregrino aqui na terra, tentando vencer todos os obstáculos do seu caminho pela graça de Deus, até que ele chegasse na presença do Pai. Mas, meus irmãos, mesmo que você nunca tenha lido O Peregrino, nunca tenha ouvido falar de John Bunyan, se você tiver um pouquinho de familiaridade com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, você saberá que este tema, o tema da jornada cristã, é um tema que percorre todas as Escrituras. Você já o encontra no início da história de Israel, quando este foi tirado do Egito para ingressar numa jornada do Egito pelo deserto do Sinai a caminho da terra prometida, de como Deus sustentou aquele povo por todos os desafios daquela jornada. Quando os autores do Novo Testamento falam da vida da igreja, da vida cristã, comparam a nossa jornada aqui na terra àquela jornada do povo de Israel. E um dos autores que faz isso melhor é o apóstolo Pedro. Nas suas 2 cartas você encontra essa referência aos desafios da jornada cristã. E nós olharemos aqui, hoje e amanhã à noite, para algumas das porções da sua 2ª carta, que melhor descrevem para nós que jornada é esta. Mas você precisa saber um pouquinho sobre esta carta. Afinal de contas, você está bisbilhotando na caixa de correio da igreja primitiva. Você está pegando a conversa ao meio. Quem é que gosta de adivinhar a conversa dos outros quando ouve alguém no telefone? Você ouve alguém falando, mas não ouve a pessoa do outro lado. E você se pergunta: com quem que está falando? Com quem que a minha mãe está falando? Com quem que fulano está falando no celular? O que está acontecendo? Mais algum
pecador bisbilhoteiro aqui além de mim? Pois bem, você está ouvindo um lado da conversa do apóstolo Pedro com um grupo de cristãos espalhados pelo Império Romano. O que estava acontecendo com eles? Por que Pedro escreveu esta carta? Que conversa é essa que ele estava travando com seus leitores? Você deve se fazer essa pergunta todas as vezes que você abre uma das cartas do Novo Testamento. Então deixe-me apresentar quem foi Pedro. Este é o apóstolo Pedro, um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Ele se apresenta no primeiro versículo. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que vamos caminhar por todo o texto, que lemos versículo por versículo. Este é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele está bem próximo do fim da sua vida. Ele está preso, como John Bunyan estava preso quando escreveu O Peregrino. Pedro escreve esta segunda carta preso na cidade de Roma, capital do Império Romano, aguardando a sentença de ninguém mais, ninguém menos que o imperador Nero. Gente boa, gente fina, sanguinário, gosta de matar crente e de incendiá-los no Coliseu. Então você imagina como Pedro está na cadeia, aguardando a sentença do imperador Nero. Está lá preso por ter pregado o Evangelho e por ser líder da igreja. Ele escreveu esta segunda carta, provavelmente como sua carta testamento, ou seja, suas últimas palavras em vida. As últimas palavras de Pedro, das quais nós temos conhecimento. E sempre quando alguém está prestes a dizer suas últimas palavras, você para o que está fazendo e ouve. Pois bem, estas são as últimas palavras de um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século, o apóstolo Pedro. Ele está deixando suas últimas recomendações para suas ovelhas. E ele quer encorajar estas ovelhas a perseverarem na sua jornada. Diferente da primeira carta, onde Pedro estava tratando de um problema muito específico, o problema da perseguição à igreja, problema vindo de fora da igreja. Na sua segunda carta, Pedro está falando de um problema diferente, dentro da igreja, o problema dos falsos mestres, que tinham se infiltrado nos bancos das igrejas e nos púlpitos daquelas igrejas, estavam ensinando certas coisas e vivendo de uma certa maneira que não condiziam com o chamado de um servo de Deus. Então Pedro escreveu esta sua segunda carta para alertar os seus leitores e protegê-los, a fim de que eles não se desviassem do caminho estreito. Resumo da obra. Pedro, no final da sua jornada, escreve a sua segunda carta para crentes no meio da sua jornada, para que eles terminem bem a jornada. E o plano da carta se divide muito simplesmente. No primeiro capítulo, Pedro vai falar sobre os alicerces e a rota desta jornada. No segundo capítulo, sobre os riscos e os perigos da jornada. E por fim, no capítulo 3, ele nos falará sobre o nosso destino final, o destino final desta jornada. Não teremos tempo, infelizmente, para estudar toda a carta. Eu espero que eu tenha te deixado com um pouquinho de água na boca, para que você saia daqui e antes de dormir, leia toda 2 Pedro antes de deitar. Não vai te levar 15 minutos e vai ser muito melhor do que qualquer visita ao Facebook, Twitter ou e-mail. Amém? A sua caixinha de correio já tem mensagem, 2 Pedro. Mas o que Pedro nos diz aqui? Na passagem que nós lemos, 2 Pedro 1 a 11, ele já se apresentou, ele já identificou os seus leitores, aqueles que receberam o versículo, a metade do versículo, segunda metade do versículo primeiro, aqueles que receberam uma fé igualmente valiosa, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, segundo as ricas promessas do Pai, e ele lhes deseja graça e paz, pleno conhecimento do Senhor. O que isso significa? Bem, deixe-me tentar dividir o restante do texto que nós lemos em 3 partes, versículos 3 a 11.
O que Pedro quer nos ensinar sobre a nossa jornada cristã? 3 coisas. Primeiro, ele quer nos lembrar quem é o Senhor desta jornada. Quem te chamou para caminhar nesta jornada? Versículos 3 e 4. Segundo, ele quer nos dizer que jornada é essa que temos a trilhar com o Senhor. É disso que tratam os versículos 5 a 9. E por fim, ele quer nos falar sobre o destino final da jornada, versículos 10 e 11. Vamos ver se conseguimos entender cada uma dessas partes e como elas juntas nos mostram a lição da noite a respeito da nossa jornada cristã. Então, versículos 3 e 4. Quem é o Senhor desta jornada? Pedro nos disse: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Bem, tentar destrinchar estes versículos é que nem tentar desfazer a rica tapeçaria de um tapete. Você tira um fio do lugar, você vai acabar desfazendo o quê? O desenho do tapete todo. Mas nós precisamos entender o que Pedro acabou de nos dizer sobre Deus, o Senhor desta jornada. Ora, ele nos diz muitas coisas sobre Deus ao longo de toda a carta. No capítulo 3, você descobrirá que Pedro fala de Deus como o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que criou tudo pelo poder da sua palavra, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra e que por meio de uma única palavra pode destruir tudo o que é. Olha ao seu redor. Pense onde você está pisando, onde você está sentado, o ar que você está respirando. Quem fez isso? Quem fez essa pessoa ao seu lado? Quem é que dá o fôlego de vida a esta pessoa? Quem é que determina o número de batimentos cardíacos que ainda restam na vida desta pessoa? É Deus. Quem sustenta cada um aqui pelo poder da sua palavra é Deus. Este é um Deus grande, é um Deus soberano, é um Deus poderoso. Ele é o Criador. Pedro nos diz mais sobre este Deus. Este Deus também é o Senhor da história. No capítulo 2, você ouvirá Pedro falando sobre Noé, sobre Ló e sobre os seus contemporâneos. Como Deus guardou a vida de Noé, guardou a vida de Ló, mas destruiu os habitantes da terra na época de Noé. E destruiu os habitantes de Sodoma e Gomorra na época de Ló. Este é um Deus justo, santo, que julga o pecado, mas que tem graça e misericórdia dos seus servos escolhidos. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, e Ele nos registrou isso na sua palavra. Ora, se tivéssemos tempo para ler o restante do capítulo 1, você ouviria Pedro falando sobre as Escrituras, que são a própria palavra de Deus inspirada. Esse é um Deus verdadeiro, é um Deus que fala conosco, não só na criação, na história, mas por meio deste livro que você tem em mãos. Pedro nos diz muitas coisas sobre este Deus, mas não termina aí. Nos versículos 3 e 4 deste capítulo 1, ele diz algo maravilhoso sobre este Deus. Ele nos disse que este é um Deus que se fez conhecido de nós pessoalmente. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De quem Pedro está falando? Quantos conhecem a história do Joãozinho da escola bíblica infantil? Conhece a história do Joãozinho da escola bíblica infantil? O pastor uma vez foi fazer uma graça com as crianças da sua igreja e decidiu aparecer na aulinha sem avisar para a professora, fazer uma média com as crianças em pleno domingo de Páscoa. O pastor chegou e decidiu perguntar para as crianças: crianças,
Deixe-me lançar um desafio aqui. Quem sabe o que é branquinho, fofinho, tem orelhas compridas e é dentuço? Aí o Joãozinho levantou a mão. Sim, Joãozinho, pode responder. Pastor, eu sei que a resposta certa é Jesus, mas eu acho que é um coelhinho. Bem, se você respondeu Jesus, você está absolutamente correto. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está falando de Cristo, a revelação da glória e da virtude do Pai. Ele é o perfeito resplendor da glória e da majestade de Deus. Deus em carne, Deus andou entre nós em forma humana, cheio de graça e verdade, cheio de virtude, homem perfeito, temente e obediente a Deus até a morte. E Deus se fez conhecido a nós por meio dele, Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco. Deus que andou entre nós, se mostrou a nós na pessoa de Jesus. Este não é um Deus que você precisa ficar catando em terreiros, na mesa de feiticeiros, nos horóscopos da vida. Não, Ele já se fez conhecido. Você não precisa ficar perguntando quem Ele é ou o que Ele deseja para a sua vida. Ele veio, Ele se fez carne, Ele se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, a quem você conhece por meio das Sagradas Escrituras. Que Deus fantástico, maravilhoso, o Criador, o Senhor da história, o Autor das Escrituras, se fez carne e pisou o chão que você pisa. É um Deus tremendo, que se fez conhecido de todos nós. Para quê? Pedro também nos responde. Por que que este Deus se fez carne? Os antigos respondiam a pergunta da seguinte maneira: por que que o Filho de Deus se fez como um filho dos homens? Ora, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. É outra maneira de dizer exatamente o que Pedro nos disse. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Deus que se fez conhecido é um Deus que veio nos chamar. Chamar para quê, pastor? Ora, dessa maneira, versículo 4, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Você foi chamado por este Deus para ser filho dele, para fazer parte da família dele, para ser um participante das coisas de Deus, da santidade, da virtude, da glória de Deus, pela graça dele, e para que você fugisse da corrupção causada pela cobiça. Você sabe o que é cobiça? É mais ou menos assim: você saiu cedo de casa, você perdeu a hora, por isso que você não teve tempo para tomar um café da manhã. Então você chegou atrasado no trabalho, já tendo muito o que fazer, e sabendo que você teria que sair cedo para chegar a tempo no congresso hoje à noite, você nem almoçou. Não deu nem tempo para descer na rua para comprar um salgado. Então você não tomou café, você não almoçou, e você chegou correndo na igreja, e o seu colega lembrou de você e te trouxe um Big Mac. Quanto você pagaria por aquele sanduíche na mão do seu colega? Quem dá 20? Quem dá 30? Quem dá 40 reais? Vai lá que você está desesperado de fome e você tira 20 reais da carteira, paga o seu colega. E aquele Big Mac não te saciou. Mas ele foi tão generoso ou tão esperto que ele te apresenta um segundo Big Mac. Ai, que delícia! Oh, coisa boa!
Quanto você pagaria nesse segundo sanduíche? Bem, você não está com tanta fome quanto antes, e nem com tanta grana. Mas você oferece 10 reais, e o sujeito te oferece o sanduíche por 10 reais. Agora imagine que você ainda esteja com fome, e ele trouxe um terceiro sanduíche. Bem, aí já é gula, é pecado capital. Tem gente que vai para o inferno por causa disso. Mas vamos lá. Quanto você pagaria nesse terceiro sanduíche? 5 reais. Alguém come o terceiro Big Mac. Tem pique para isso. Mas se você estivesse satisfeito e tivesse mais sanduíches disponíveis, você pagaria alguma coisa? Se você tivesse acabado de sair de uma churrascaria, de um rodízio, pago pelo seu colega, e ele te oferecesse um Big Mac, você pagaria alguma coisa? Claro que não, você está saciado, satisfeito. Meus irmãos, quando o mundo oferece o pecado a um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, sabe o que ele responde? Eu estou saciado. Eu estou satisfeito no meu Senhor. Ele se revelou a mim. Ele quis fazer-me filho dele. E ele me deu tudo de que eu necessito para a vida e para a piedade. Cai fora, mundo. Cai fora, pecado. Volta para o inferno, Satanás. Eu estou satisfeito com meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele veio para satisfazer os anseios da nossa alma, que só Ele poderia saciar, e para nos livrar da cobiça, o desejo enganoso, o desejo insaciável deste mundo, que é o fruto de toda a corrupção. Eu não sei que pecados batem à sua porta e te tentam, mas saiba, só um que pode te satisfazer. Só um que pode te completar, só um que pode te fazer filho de Deus pela sua graça, é o Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, o pecado é tão sedutor. É. Há tanto prazer no pecado. É. E muitas vezes eu não resisto ao pecado. É verdade. Eu também. Mas há mais uma coisa que Pedro nos disse sobre este Deus. Ele se fez conhecido de todos nós em Jesus. Ele nos chamou para sermos filhos dele pela graça, mas ele também nos capacitou. Seu divino poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que o elevou às alturas e fez com que ele sentasse à destra do Pai, o mesmo poder que colocou tudo sobre os seus pés, é o poder que age na vida dos filhos de Deus. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O Pai se revelou no Filho, o Filho nos chamou para sermos filhos, e o poder do Espírito Santo agora habita em nós. Este é o Senhor da jornada. Este é o Senhor que te chamou para viver com Ele e para Ele pelo resto das suas vidas. Vocês conhecem este Deus? Vocês creram neste Deus? Vocês confiam neste Deus? Vocês creem que Ele se fez carne na pessoa de Cristo Jesus? Vocês confiam no seu chamado e já responderam a este chamado? E vocês estão procurando viver este chamado pelo poder dele que age em nós? Então saiba que você está bem encaminhado na sua jornada. Mas se você nunca ouviu e nunca creu e nunca se rendeu ao Senhor da jornada, Ele te chama agora, não amanhã, não no domingo, no fim do encontro, agora. Ele está chamando os seus servos para trilharem a jornada com Ele. Mas pastor, que jornada é essa? Ainda não vimos, mas já sabemos quem é o Senhor da jornada. Vamos em frente.
para a jornada com o Senhor. Que jornada é essa, pastor? Versículos 5 a 9. Pedro nos disse: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. 3 palavrinhas muito importantes iniciaram o versículo 5. Você as observou com cuidado? Por isso mesmo. Por isso mesmo o que, pastor? Ora, Deus não se revelou a nós em Jesus? Deus não nos chamou para uma jornada com Ele? E Deus não nos deu do seu divino poder? Então, mãos à obra. Empenhe-se para acrescentar a sua fé recebida pela graça do Senhor, acrescentar tudo mais. O que Pedro inclui aqui como o tudo mais não são acessórios, alternativas da fé, não. É tudo que precisa seguir a fé, como pérolas de um único colar. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Empenhe-se para acrescentar estas coisas à sua fé. Pedro aqui usa uma palavra que faz alusão aos grandes festivais de teatro do mundo antigo, onde quando o governante de uma cidade anunciava o festival, ele contava com o apoio de um patrocinador para custear e bancar e acrescentar o que mais fosse necessário para as atividades. Assim também, Pedro está dizendo: ora, o Senhor da festa já nos chamou e nos capacitou e se fez conhecido agora, meus irmãos, mãos à obra. Empenhem-se, cresçam na fé. Deixa eu usar uma ilustração um pouquinho mais próxima da nossa realidade. Imagine que você conheça um jovem que está casado há pouco tempo. Ele lutou para encaixar naquele terno do casamento, ele fez dieta, ele fez regime, ele gastou as noites na academia para ficar bonito na noite da cerimônia. Mas como ninguém é de ferro, passados os primeiros meses do casamento, o que aconteceu? O que normalmente acontece, irmãos? Pois bem, a esposa decidiu dar um presente para o seu marido no seu próximo aniversário. Fez uma surpresa. O marido chega em casa, ele encontra aquele presente sobre a mesa. O que é isso, amor? Decidi fazer uma surpresa para você, querido. Abre o seu presente. Ele abre a caixa e encontra dentro da caixa uma roupa de ginástica, um tênis novo e uma carteirinha de matrícula na academia da esquina. O que a esposa está dizendo com este presente mais que sugestivo? Amor, estou com saudade do marido com quem eu casei. Aquele homem que estava perante o altar. Ela dá o presente e o que o marido sábio entende? É hora de eu me empenhar. É hora de eu acrescentar aos meus votos de fidelidade, votos de temperança, de domínio próprio. É hora de entrar em forma. Agora volte para o versículo 5. Deus nos deu tudo. Tudo. Tudo para uma vida santa. O que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com o presente que Deus nos deu? Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos chamou, Ele nos capacitou para quê? Para ficarmos de braços cruzados, mofando no sofá? Não! Mãos à obra, crentes! O Senhor da jornada nos chamou, Ele nos capacitou. É hora de sair do sofá. Cresça, empenhe-se e acrescentem à sua fé tudo mais que o Senhor
quer fazer nas suas vidas? Vocês creem em Jesus? Amém. Vocês se parecem com Jesus? Não? Então acrescentem à sua fé virtude. Vocês creem em Jesus? Vocês conhecem o que ele disse? Vocês saberiam dizer de cor qual é a grande comissão? Ou as bem-aventuranças? Então acrescente à sua virtude conhecimento. Vocês estão dedicados a uma vida disciplinada de leitura na palavra, de estudo das escrituras, de oração, para que possam ser como Jesus? Não? Então acrescente ao seu conhecimento domínio próprio. Vocês estão vencendo a preguiça, a acomodação carnal da nossa alma para serem como Jesus? Não? Então acrescenta domínio próprio, perseverança. Vocês têm diante de vocês o alvo desta jornada de serem santos como Deus é santo? Não? Então acrescente a sua perseverança, piedade. Vocês estão vivendo uns com os outros como Cristo nos ensinou? Não? Então acrescente a sua piedade, fraternidade e amor. Mãos à obra, crentes. É hora de se empenhar, é hora de crescer, é hora de amadurecer como discípulo. Por quê, pastor? E primeiro porque é uma ordem. Ele mandou. Segundo, porque ele já te deu tudo o que você precisa nessa jornada. Mas se isso não fosse o bastante, ele diz, versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego sobre o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Em termos mais simples, é a famosa lei do uso e do desuso. Você sabia que o seu cérebro é um músculo preguiçoso? Quantos sabem disso? Se você já se esqueceu, é sinal de que o seu cérebro precisa de mais exercício. Quem exercita o cérebro, lembra mais, retém mais, aprende mais, cresce mais. Quem exercita menos, esquece mais, aprende menos. É a mesma coisa com atividade física. Quem aqui sabe que quanto mais você se exercita, mais disposto você está para as atividades do dia? É um mistério, né? Quanto mais você usa o seu corpo, mais disposto ele está para ser usado. E quanto menos você se exercita, sabe o que acontece? Vocês sabem? Se souberem, arrependam-se. É hora de se exercitar. Quanto mais usamos, mais dispostos crescemos. Quanto menos, assim também a fé, meus irmãos. Se essas qualidades estiverem presentes e crescendo em nós, diz Pedro, não seremos nem inoperantes, nem improdutivos no pleno conhecimento de Jesus. Mas se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Você sabe quem são essas pessoas? Elas se disseram apaixonadas por Jesus. Quando se converteram, eram as pessoas mais eufóricas no louvorzão da igreja. Qualquer atividade que tivesse marcada na igreja, eles estavam lá os primeiros a chegar e os últimos a sair. E de repente eles sumiram. Por quê? Aí você descobre que o fulano não ia para a escola bíblica dominical, ele não estava acrescentando a fé, o conhecimento. Que ele não tinha regularidade nas suas disciplinas espirituais, ele não estava acrescentando a fé, domínio próprio. Que ele era uma coisa na igreja e outra fora da igreja, ele não estava acrescentando a fé, virtude. Que no primeiro sinal de dificuldade ele desanimava, ele não estava acrescentando a fé, perseverança.
E quando tivesse qualquer problema de relacionamento na igreja, ele era o primeiro a ficar azedo. Ele não acrescentou a fé, piedade, fraternidade e amor. Meus irmãos, é o que mais acontece na igreja. Crentes inoperantes e improdutivos. Não sejam como eles. Amém? Amém. Sejam operantes, sejam produtivos. Muitos já disseram isso antes, eu não serei o primeiro a dizê-lo. A vida cristã, a jornada com Cristo é que nem andar de bicicleta. Você para de pedalar, você cai. Você continua pedalando, você segue em frente. Quem para de crescer hoje, para de avançar na jornada amanhã. E talvez alguns aqui que estão quase caindo da bicicleta. Não pare de pedalar. Não pare de se empenhar. A jornada exige esforço. A jornada exige dedicação. A jornada exige crescimento. E Deus já te deu tudo de que você precisa. Então paremos de reclamar. E paremos de lamuriar. Deus já nos deu tudo. Mas aonde isso vai terminar, pastor? Pode deixar, eu já estou terminando também. Versículos 10 e 11. O destino da jornada. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você ainda se lembra dos 3 pontos desta mensagem? O Senhor da jornada nos mostrou a jornada com o Senhor, e agora Ele aponta o destino da jornada. E Ele diz, à luz do que Deus já fez e à luz do que Ele está nos dizendo para fazer, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Que palavrinhas maravilhosas. Pastor, que história é essa de eleição? Paga meu lanche na cantina que eu adorarei gastar o resto da noite contigo falando sobre as maravilhosas doutrinas da eleição. Se o pastor Judy Clay já não o fez. Senão eu vou dar um puxão de orelha nele, muito carinhoso. Pastor, se eu sou eleito, eu preciso fazer algum esforço? Se eu sou eleito, se eu fui predestinado, por que eu tenho que me preocupar com a minha santidade? Não tem uns profetas e apóstolos dizendo aí, pastor, que se eu sou eleito eu posso viver da maneira como eu quiser? Tem sim, mas não foi o apóstolo Pedro que disse isso. O que ele disse é que os eleitos se empenham. Os eleitos não ficam parados. Aliás, o sinal de que alguém é eleito, de que alguém foi chamado e entendeu sua eleição, é que ele se empenha. Mas ele nunca se empenharia não fosse o Senhor da sua eleição. Pastor, me explica melhor isso. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Como é que eu junto essas duas coisas? Perguntaram isso a um evangelista muito especial. O nome dele era Charles Spurgeon. Um dos maiores pregadores da história da igreja. Alguns estão rindo. Não é a primeira vez que você ouviu esse nome deste púlpito aqui. Que bom. O príncipe dos pregadores era um evangelista apaixonado e um calvinista roxo. Perguntaram para ele, pastor Spurgeon, como é que o Senhor prega o evangelho, ainda crê na soberania de Deus? Como é que essa história de que Deus é soberano e nós somos responsáveis? Como juntamos as duas coisas? Sabe qual foi a resposta de Spurgeon? Eu não reconcilio amigos. Nem Pedro.
Empenhem-se para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pastor, será que eu sou um eleito? Eu não sei. Se você não se empenhar, você também não vai saber. Porque os eleitos se empenham. Mas um bom eleito sabe que nunca se empenharia não fosse pelo divino poder que nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. O bom eleito é um eleito humilde, é um eleito santo, é um eleito dedicado, empenhado no crescimento da sua fé. Senão, não é eleito. E ponto. Porque só os eleitos que se empenham é que chegaram lá. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a única garantia de que você pode almejar chegar ao fim da jornada é se você está se empenhando para viver uma vida santa. Se não, pare de sonhar com o céu. Porque o céu, como disse Richard Baxter, vai ser um lugar muito, muito chato para quem não é santo. Vai ser um lugar muito chato para pessoas que não se empenharam para viver a santidade. Vai ser um lugar muito chato para quem nunca sonhou e quis o céu. Mas um eleito se empenha. Ele pedala, não tropeça, avança, para que quando ele chegar lá, ele esteja ricamente suprido. Suprido do que, pastor? Do que ele mesmo produziu? Bobagem. Quem é que dá ao eleito todo o poder de que ele necessita para chegar lá? É o Senhor. E todo conhecimento é o Senhor. E todo chamado é o Senhor. E todo encorajamento é o Senhor. Como disse Jonathan Edwards, quando Deus coroar os seus eleitos no céu, Ele apenas reconhecerá as suas dádivas. Quando Deus coroar os que perseverarem até o fim, Ele só reconhecerá o que Ele mesmo fez em nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas a pergunta que você tem que responder nesta noite é: o que você está fazendo com o chamado do Senhor? Como você está se empenhando na sua jornada? E o que você acha que te aguarda no fim da estrada? Meus queridos e amados peregrinos, se e quando chegarmos lá, na porta da cidade celestial, quando você olhar para o que te aguarda do outro lado daqueles portais e olhar para trás e pesar todo o seu esforço e empenho, sabe o que você dirá? Valeu a pena. Eu não trocaria isso por nada. Meus irmãos e irmãs, se nós temos o céu para ganhar ou perder, o que nós estamos fazendo parados na fé? O Senhor já chamou. Ele já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. É o que Ele fez lá no passado. Ele já nos disse o que Ele fará no futuro. Ele receberá aqueles que se empenharam até o fim. Então, com base no que você já sabe sobre o passado e no que você aguarda para o futuro, o que você está fazendo no presente, peregrino? É hora de peregrinar. É hora de tomar a estrada da jornada com Cristo. Ele te deu todo o poder, Ele te deu todo o encorajamento. Dê o próximo passo. Você começará? Você avançará? Quando? Agora? Então vamos orar.
Senhor bendito, Senhor da jornada, Senhor de todos os nossos caminhos e passos, temos perante nós nesta noite uma decisão muito clara a tomar. Se avançarmos em uma direção, isso pode representar nossa ruína e morte espiritual. Mas se avançarmos em outra, isso pode representar a nossa vida e salvação em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, dá-nos todo o temor e graça para avançarmos na direção certa, para não nos desviarmos do caminho, para fugirmos da cobiça que resulta em toda a corrupção e pecado deste mundo. E ensina-nos a vivermos satisfeitos em Ti, Senhor da jornada, nosso Pai Celestial, Filho amado, Senhor e Salvador, Espírito Santo, que nos capacita agora a respondermos com arrependimento, fé e obediência. Conduze os nossos passos, fortalece os duvidosos, corrige os que estão à beira do caminho, resgata os prostrados à beira da estrada, traze para perto os perdidos, Senhor, e desperte a todos nós, meu Pai, para vivermos agora empenhados para crescer na jornada com o Senhor, avançando passo a passo, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, até aquele dia quando estaremos perante os portais eternos, para sermos recebidos e coroados por Ti, Senhor. Que nenhum dos Teus chamados e eleitos se perca, Pai, mas que as Tuas ovelhas ouçam a Tua voz nesta noite e se rendam a Ti. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo.